Começa agora o ACS na TV versão Movimento ODS. Hoje no nosso sofá nós vamos receber Arminda Augusto, representando o Grupo Tribuna, uma das associadas da Associação Comercial de Santos, signatária do Movimento ODS. Arminda, seja muito bem-vinda, é um prazer e uma honra conversar com você aqui. E a gente, claro que fica à vontade, é um bate-papo leve, temos aqui a hidratação devida na nossa caneca de fibra de arroz. E a gente começa esse papo querendo te conhecer um pouco mais. Você é jornalista e eu queria saber de onde que veio, que momento que veio essa veia social sua, o quanto isso te motiva, de onde veio, para onde vai. Bom, Andréa, antes de mais nada, é um prazer imenso estar aqui, a honra é minha de estar aqui num programa que já se tornou tradicional e de estar aqui nessa emissora também, que é uma emissora da cidade, reconhecida, de relevância. É um prazer muito grande compartilhar um pouco da trajetória e um pouco também das minhas experiências com vocês e aprender também. Eu sou jornalista, sim, eu sou formada há 33 anos, 34 anos, e estou no jornal A Tribuna, no Grupo Tribuna, há 28 anos. Comecei como repórter, depois, enfim, a trajetória normal aí de quem está há tanto tempo num veículo de comunicação. Depois fui chefe de reportagem, fui pauteira, editora executiva, editora-chefe e há 4 anos eu sou gerente de projetos e relações institucionais. Eu acho que eu posso dizer que o ponto de partida foi quando eu entrei no jornal e que naquela época, como as redações elas tinham mais pessoas, os chefes de reportagem eles se davam ao luxo, podemos dizer assim, de ter setoristas, Então tinha setorista de tudo, tinha setorista de trânsito, de habitação, setorista de saúde, e eu fiquei como setorista de meio ambiente e de educação, pegando também um pouco da parte do social. Mas você já gostava disso como... Então, eu nem sabia que eu gostava, na verdade. A gente foi colocado como setorista, Na época, o chefe de reportagem era o professor João Batista, que tinha sido meu professor na faculdade. E eu falei, João, eu não entendo nada de meio ambiente, não entendo nada de educação e dessa área social também. Não, mas você logo pega e tal. E aí, com o passar do tempo, eu fui meio que me apaixonando assim pelas 3 áreas. Depois eu deixei de ser repórter, Eu fiquei como repórter 5 anos, depois já fui para cargos que não eram de você ir para a rua fazer reportagem, era de chefe de reportagem, pauteira e tal. Só que esse prazer em ler, em saber, em contar histórias e acompanhar esses temas, isso tudo me acompanhou na minha trajetória. Então, eu depois como editora executiva e como editora-chefe do jornal, eu tinha esse viés dentro da reportagem, não como eu fazendo, mas eu como estimulando que isso estivesse presente na nossa pauta, tanto do impresso quanto do digital. E de 4 anos para cá, como eu não estou mais na condução da redação, estou como gerente de projetos, é possível conciliar os projetos com esse olhar e também me sobra um pouco de tempo para me dedicar a fazer matérias e para ter abordagens dentro do grupo que também caminhem por essa temática. Então, e hoje é possível relacionar tudo isso, educação, meio ambiente, na questão social, é possível você colocar tudo dentro de um mesmo espectro e falar que eles têm relação uns com os outros, sim. Sim. Então, isso me dá muito prazer e cada vez que eu me relaciono com pessoas que têm também esse olhar, eu acabo descobrindo que há muito mais o que fazer do que aquilo que eu imaginei há 35 anos, sabe? E não vai parar, Não, não vai, porque a dinâmica da sociedade, ela, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia, o desenvolvimento, ela impulsiona também desafios, Sim. Os desafios passam por questões sociais, os desafios passam por questões climáticas, por questões de sustentabilidade, os desafios passam por reduzir as desigualdades. Então, por um lado, isso é bom, vamos dizer assim, porque pauta não falta. E quanto mais você lê e você se aprofunda nesses temas, você acaba descobrindo caminhos para tentar trazer soluções também. E essa é a beleza da coisa, de você
você está tão enfiado nisso que você fala assim, opa, isso aqui já foi tentado, vamos por ali, tem uma pessoa que pode juntar com aquela. Então, é uma descoberta, todos os dias tem uma descoberta. E assim, me corrija se eu estiver errada, é um dos papéis do jornalismo, trazer a luz da verdade para a sociedade, né? E aí, assim, como que você vê o papel do jornalismo, né, da informação, a informação fidedigna, Sim. né, para as questões climáticas, para as questões de sustentabilidade, para que a sociedade enxergue e tenha senso crítico, né? E isso, há 34 anos atrás, quando você iniciou nessa jornada, tinha uma condição, o mundo, e o mundo deu uma remexida boa, né? Nos últimos 10 anos tivemos alterações climáticas extremamente agressivas que mudam a vida das pessoas. E como que você vê hoje o papel do jornalismo, se ele está fazendo, né, a sua lição de casa? Isso, a sua lição de casa, se tem algo a alterar, qual que é esse caminho? Hoje eu ouço alguns podcasts todos os dias, né? E hoje, num desses podcasts, o entrevistado falava que a imprensa, ela tem um papel fundamental, e ele falou exatamente aquilo que eu concordo, eu assino embaixo. O jornalista, ele não pode ser mais relatorial, ele não pode ser mais fulano falou, ciclano disse, segundo Beltrano. O nosso papel, ele é fundamental, e cada vez mais. Por quê? Porque tem uma profusão de fontes de informação, disputando a atenção do leitor, do internauta, do telespectador, do ouvinte. Então, diante de tanta, assim, dessa gama, desse leque de opções, o jornalista, ele tem que fazer a diferença de levar algo mais do que a coisa relatorial do que foi dito, foi anunciado. Por quê? Porque nessa profusão de fontes de informação, o consumidor da informação, ele está perdido. Então, a gente falava há pouco sobre isso, né, sobre coisas que, isso daí todo mundo já sabe. Isso daí todo mundo já sabe, que se você jogar mais lixo no aterro, ou se você consumir mais carros a combustão com fontes derivadas do petróleo, a camada de ozônio, não é assim. Então, o jornalista, ele, para muito além de informar, ele tem que formar. Então, eu tenho um conceito dentro do jornalismo que se chama desertos informacionais. E existem até dados sobre isso, sobre regiões que não são cobertas de nenhuma maneira por jornal, por site, por blog, por uma rádio que seja, e quanto que aquela comunidade, quanto que aquela cidade, quanto que aquela região ficou esquecida e as pessoas ficaram abandonadas porque não participaram, não tiveram ganhos de conhecimento, não saíram da estática, né, por falta de informação. Então, o jornalista, cada vez mais, eu acho que ele precisa se apropriar desse papel, fazer a lição de casa e sair da rama, né? A gente fala que hoje, com tanta informação, você acaba com a velocidade, você, coloca aí, aconteceu, coloca aí. Até acelera, né? Acelera, você precisa pôr mais rápido do que os outros sites. E eu até acho que tudo bem, beleza, joga lá a primeira notícia, mas depois, num segundo momento, você precisa fazer um tutorial sobre aquilo, né? Então, a gente tem um presidente aí que está anunciando, por exemplo, que vai tomar a faixa de Gaza, por exemplo, né? Então, você vê muitos sites replicando as falas dele de uma maneira relatorial. Mas pode. O que dizem os acordos bilaterais? O que diz os direitos humanos? O que dizem os líderes das nações envolvidas? Então, o jornalista, mais do que nunca, ele tem um papel fundamental nessa floresta de tanta fonte de informação. Nós vamos dar um rápido intervalo e voltamos rapidinho. Voltamos com a SES na TV versão Movimento ADS. Estamos com a Arminda Augusto aqui hoje. Arminda, eu sou meio sua fã, né? E eu A recíproca é verdadeira. Ai, meu Deus! Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de ouvir de você, com mais de 30 anos de carreira no jornalismo, numa pauta que nos é cara, né? Para mim como profissional,
para a associação comercial, então, hoje tem sido a menina dos olhos, né? Uma bandeira, né? Uma bandeira, porque engloba tudo, né? Sim, sim. Qual foi a matéria da sua vida, assim, mais marcante e que retrata o socioambiental de forma forte? Engraçado que sempre que alguém me pergunta isso, né, sempre me vem a mesma matéria que foi quando eu comecei, né, acho que foi em 97, deve ter sido 97, quando eu fui largada, né, no setor. Olha, você vai cobrir meio ambiente, educação e assistência social e tal. Eu falei, mas eu não entendo nada disso. Não, mas não se preocupe que com o passar do tempo você vai descobrir. E naquela época, 97, nós não tínhamos ainda o aterro sanitário, né, do Sítio das Neves aqui. A gente tinha o lixão da Lemoa, né? Você é muito novinha, você não vai lembrar do lixão da Lemoa, mas quem é dessa época, ou já estava na profissão nessa época, vai lembrar do lixão da Lemoa, que ficava na Lemoa. E em volta do lixão da Lemoa tinha a Vila dos Criadores, Sim. Com muitas famílias que dependiam da coleta daquilo ali para vender e para comer também. Na época não era a empresa atual, né? Aquilo era público. Quem levava o lixo para lá eram os caminhões da Prodesan. E o Ministério Público estava assim, caindo de pau mesmo, com o perdão da palavra, mas estava caindo de pau em cima da prefeitura, porque era um lixão sem controle ambiental, sem controle dos vetores, sem controle da população, que os caminhões chegavam, descarregavam o lixo e já tinha um monte de catador ali para pegar, para vender, para comer, comia ali mesmo. Sim. E aí eu estava em uma das muitas matérias, mas assim, muitas, eu fiz muitas matérias no lixão da Lemoa. Aí eu cheguei com um repórter, o repórter que ainda está na área, meu querido Carlos Nogueira, ele é fotógrafo da prefeitura. A gente chegou lá para mais um dia de cobertura daquela cena dantesca. E aí chegou um caminhão da Prodesan, subiu naquele monte de lixo, desceu aquele basculante, né? Descarregou o lixo e ali já tinha um monte de crianças, mulheres, né, famílias catando as coisas. E puxou o basculante para dentro para sair fora. Nisso que ele puxou o basculante para dentro, uma das crianças prendeu a mão e o dedo e cortou o dedo. Ai, meu pai. E aí eu e o fotógrafo, a gente não tinha visto isso, né? Mas aí veio lá uma mãe com uma pessoa lá da comunidade. Ai, meu filho, perdeu o dedo, perdeu o dedo, perdeu o dedo. E a gente olhou aquela cena e o menino veio lá com a mão, com 4 dedos. E assim, no meio do lixo, não dava nem pra gente dizer que ia procurar o dedo dele. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi pegar aquele moleque, a gente enfiou no carro de reportagem e fomos pro pronto-socorro. E o menino com a mão sangrando, aí no meio da caminhada, ele perguntou para mim se o dedo dele ia crescer novamente. Então, assim, aquilo mistura a questão ambiental, mistura a questão da tragédia que é lixões, que ainda existem no Brasil, e também daquelas famílias que moravam ali na Vila dos Criadores. Bom, esse foi o abre da matéria, com certeza, né? Aquilo depois virou uma ação contra a prefeitura. Eu fui chamada no Ministério Público lá para dizer em que situação, quais eram qual era aquele dia ali que isso aconteceu. Então eu digo que essa foi uma matéria, assim, parece banal, mas é o simbolismo que tem em torno dela, sabe? De um lixão, de uma criança que devia estar na escola, catando lixo, pegando lixo para comer, e que foi mutilada, né, por uma situação que marcou, eu acho, ela para o resto da vida. Eu soube depois de muito tempo que esse menino virou traficante e morreu. Então, assim, é a tragédia com começo, meio e fim. Instalada. Então, eu diria que essa foi uma matéria que eu não gostaria de ter feito, mas que ela simboliza muitas coisas que aconteciam naquela época e que a gente não quer ver acontecer novamente. Você vai escrever um livro, né? Olha, já deveria ter começado, né? Que muita coisa já se perdeu, né? Porque, assim, é uma tragédia, mas é fascinante a complexidade dessa história. A complexidade. E se você parar para pensar, Andréia, a Vila dos Criadores, ela deixou parcialmente de existir naquele momento, né? Porque foi
foi entregue o conjunto do Ilhéu Alto, né? Uns 2, 3 anos depois foi entregue o Ilhéu Alto. Parte daquelas famílias foi transferida para o Ilhéu Alto, né? Isso é o que dá a gente ter muito tempo de casa e ter muito tempo de idade também, né? É que você começa a ver a linha do tempo, né? Então, parte daquelas famílias foi retirada, foi levada lá para o conjunto habitacional do Ilhéu Alto. O lixão da Lemoa deixou de existir, passou a ser o aterro controlado do Sítio das Neves, que está lá até hoje. Só que nem todas as famílias saíram. Sim. E hoje, das 40 ou 50 famílias que ficaram para serem transferidas posteriormente, hoje tem lá mais de 4 mil pessoas vivendo ali na Vila dos Criadores. Não tem mais o lixão, mas aquela área que ainda não se sabe se ela continua insalubre ou não, as pessoas vivendo naquela situação não acontece mais. Mas, assim, dizer que foi resolvido 100% não foi, porque não houve controle e muitas famílias acabaram voltando para aquele terreno. Então, e 4 mil pessoas. 4 mil pessoas que hoje é mais difícil de você remanejar, né? Então, aquele lixão que existia lá, as pessoas continuam vivendo no entorno daquele lugar, enfim. Então, é uma situação que não podemos dizer que está equacionada 100%. Não, porque a reestruturação do solo... Sim, e do lençol freático e da vegetação. A contaminação está lá, está todo mundo morando em cima. Isso virou uma ação, né? A gente sabe que isso virou uma ação civil pública contra a prefeitura, que foi condenada já em todas as instâncias, e é uma ação que está agora com a Justiça de Santos aqui, uma juíza, inclusive, muito disruptiva, né, que criou uma comissão judicial formada por vários membros, por várias partes dessa história, para ver o que fazer, né? Ninguém quer tirar as pessoas do seu habitat, então o que precisar eventualmente ser feito tem que ser com a parceria e com a compreensão de todos. Mas, você vê, a gente está falando de 30 anos quase dessa situação, e isso está desembocando agora para se tomar uma decisão. E como desvincular pessoas de ambiente. Exatamente. Eu não consigo conceber. Você sabe que só fazendo uma aspas, sendo bióloga, eu ouvi muito já, né? Porque eu fui para a área industrial, área de gestão. Biólogo só mexe com bichinho, biólogo só abraça árvore. E foi num estalo de uma aula de zoologia, que é muito apaixonada por tartarugas, não é segredo para ninguém, que eu olhei e falei assim, eu não vou salvar a tartaruga entendendo ela tão bem assim. Eu vou salvar a tartaruga entrando na cabeça do humano. E fazem 20 anos que eu tento entrar na cabeça do humano. Já conseguiu ou não? Tá tentando Alguns ainda? Sim, outros não tanto, mas eu não vou desistir. Não, e assim, a boa notícia, André, não sei se você concorda comigo, é que embora o mundo tenha se tornado muito mais complexo, mais difícil, com problemas maiores, eu acho que, eu posso estar sendo muito poliana, mas eu acho que a gente está num movimento ascendente de conscientização. Sim, né? Isso e sim. Agora pegando empresas, né, que podem abraçar essas causas e financiar algumas iniciativas, pegando empresas, pegando entidades, né? A Associação Comercial é mais do que um exemplo de quanto ela tem mobilizado aqui na cidade. Então, eu acho que essa é a notícia boa e que a gente tem que se firmar nela para continuar caminhando. Muito bom. A gente vai dar um breve intervalo e nós voltamos já. Voltamos para o último bloco. Vai ter mais, né? Vai ter mais. Passa muito rápido. Passa mesmo. Direto o pessoal fala, nossa, passou rápido. Bom, de tudo isso que nós falamos, dentro da associação comercial, um compromisso, né? Como você falou no último bloco, as empresas estão despertando. Seja pelas regulamentações, pelas obrigações, seja pela sua cultura que busca mudanças, porque empresas são pessoas, né? Sim. Tem pessoas por detrás... Que tomam decisões ou não tomam decisões, Exato. né? Exato. A caneta está na mão de gente, pessoas, né? Então, o nosso papel hoje vem sendo acompanhar e estimular, ser exemplo,
veja que virou assunto do nosso programa, a relevância de tudo isso. A história que você contou no último bloco, ela impacta, porém, para nós que estamos na linha de frente dessa luta socioambiental há algum tempo, eu não quero tratá-la como normal, mas ela é recorrente. E o que você vê no jornalismo do futuro, Arminda? O que o jornalismo do futuro tem que proporcionar, fora o estudo do jornalista? Se você puder contextualizar isso para a gente sobrar um tempo para a gente fazer o nosso joguinho aqui, porque você não vai sair sem brincar. Ah, meu Deus do céu. Vou sair com ponto negativo. Não vai, não. Então, eu não sei se eu colocaria nesse guarda-chuva de jornalismo do futuro, porque assim, a gente já está vivendo o futuro, né? O futuro já é hoje, né? Pode ser até um complemento ao que eu falei no começo sobre a profusão de fontes de informação. Eu acho que o jornalista, eu diria que é mais difícil hoje ser jornalista. E eu acho que para as próximas gerações vai ser cada vez mais difícil. Eu posso estar arriscando falar isso e desestimular, eventualmente, jovens a entrarem na profissão. Mas, fazendo um retrospecto de quando eu entrei, você precisava saber escrever bem, você precisava saber entrevistar bem. Verdade. Você, claro, não tinha acesso às mídias digitais, então as pesquisas eram muito mais mambembes, né? Eram muito mais artesanais. Mas o jornalista hoje, e o jornalista daqui para frente cada vez mais, ele vai ter que se apropriar de outras ferramentas e de outros mecanismos para fazer a mesma coisa que nós fazíamos lá no começo, só que com outras tecnologias. Então ele vai ter que continuar sabendo entrevistar bem, ele vai ter que continuar sabendo escrever bem, falar bem, se apresentar bem, dependendo da mídia onde ele vai trabalhar, mas ele tem que se apropriar dessas novas ferramentas e dessas novas plataformas para continuar levando esse conteúdo. Certo. E não é dizer assim, não, eu vou fazer a minha parte e alguém vai lá e insere. Não é assim que brinca. A gente está vendo pela redação lá da Tribuna, eu acredito que aqui na TV Santa Cecília também, você quer e precisa de jornalistas cada vez mais completos, né? E que tenham essa visão de mundo também, essa visão holística. Então, está mais desafiador ser jornalista, porque não é só os princípios lá da teoria, do escrever bem, da escrita. Vamos brincar? Vamos brincar. Então, vamos lá, ó. Medo, hashtag medo. Sem olhar, ó, pega um ODS. Vou pegar este aqui, ó. Qual que é? Pode olhar. Pode. Ação contra a mudança global do clima. Olha, 13. A gente falou sobre isso. O que você me diz sobre o 13? Ação contra a mudança global do clima. Você sabe que quando eu vejo qualquer coisa referente a isso, me vem à cabeça a fala da Heloísa Schurman, que participou de um evento nosso no ano passado, falando dos lugares por onde ela já passou na primeira jornada, né, da família Schurman, 40 anos atrás, de lugares em que ela hoje volta, né, décadas depois, e esses lugares não existem mais. Ai, que dor no coração. Então, são comunidades ou pequenas comunidades, principalmente do Pacífico, né, que deixaram de existir. Então, ou a gente faz uma ação contra a mudança global do clima que seja sistêmica, né? O que eu estou fazendo aqui hoje vai interferir nessa comunidade pequena lá do Pacífico, ou a gente tem essa consciência que é difícil ter. Você fala, eu faço a minha parte. Você faz a sua parte mesmo? Ou a gente vai deixar de ter ilhas para visitar, a gente vai ter que ver, sei lá, refugiados climáticos se movimentando cada vez mais de um lugar para o outro. Então, esse 13 aqui me remete à fala da Heloísa, e eu pedi para ela ser muito objetiva quando eu fiz a pergunta, e ela falou, não, já tem lugares que a gente não aporta mais porque deixaram de existir. Sim. Eu falei, gente, então não era falácia, né? As coisas que a gente ouvia, algumas ilhotas vão deixar de existir. Não existem mais mesmo. Fato.
Até o professor Ronaldo Cristofoletti acabou de voltar. Sim, né, da Antártica. E trouxe, né, informações acadêmicas reais que assustam. Sim. Assustam a gente que está, né, nessa batalha. O oceano está em febre. Sim. Está mais ácido. Está mais ácido, a chuva está descompensada, a seca está descompensada. As emergências climáticas, elas alteram a vida das pessoas. Sim. Se semana passada choveu 10 minutos um pouco a mais, a gente não circulava mais na cidade. Sim. Então, é essa a questão. Hoje, a gente não está falando mais em salvar o mico-leão dourado. Isso é quando eu era criança, que a gente brincava, né, com as espécies bandeira, buscava salvar as espécies bandeira. Hoje, a bandeira é a espécie humana. Sim. É uma possibilidade de... Poxa, se eu estou numa condição que eu não tenho saneamento básico, eu não tenho estrutura mínima, eu estou ameaçado de extinção, porque a vida está indigna, não está, né, saudável. Ou você ou seus familiares que estão morando no outro lado do mundo. E assim, eu sei que a gente está caminhando para o final aqui. Eu sempre tenho uma preocupação, e isso acho que é um mal de jornalista, de você tornar, às vezes, a sua fala um pouco mais palpável, de você não ficar tão teórico e você conseguir enxergar, tá, mas nessa história toda, aonde que eu me insiro? Quando a gente fala que as nossas ações aqui, elas têm reflexo lá nas Ilhas Seychelles, né, ou nas ilhotas do Pacífico, eu acho que aí fica mais fácil da gente entender que não só as nossas práticas, né, parece, mas eu sou uma agulha no palheiro, não, as suas práticas e a sua capacidade de multiplicar o seu conhecimento. Sim. Então, a ACS faz isso, você faz isso, a gente está tentando fazer isso na tribuna, tem muitas entidades aqui na cidade que estão fazendo isso, de levar essa consciência e do ser humano comum, né, mas eu não participo de lugar nenhum, de estar dentro lá do seu universo corporativo, no escritório onde você trabalha, dá para você movimentar alguma coisa em relação ao lixo, em relação ao uso do ar-condicionado, em relação sei lá, eventualmente carona solidária, o que dá para você, pessoa física, né, CPF, Sim. fazer. Então, quando a gente fala, de novo, ação contra a mudança global do clima, a gente não está falando de uma coisa etérea, que você não consegue segurar. Você está falando de cada formiguinha poder fazer a sua parte e multiplicar essas ações de forma coletiva. E para isso você precisa de informação. Então a gente volta lá para o comecinho de falar do papel da comunicação e do jornalismo. Então a gente fecha o ciclo falando que, olha, tudo está muito relacionado. É isso, né? aí. E assim a gente vai transformando. E assim a gente vai transformando. E assim, colocando a nossa cabeça no travesseiro e falando assim, bom, ninguém vai dizer que eu não fiz nada, eu estou fazendo a minha parte e com assiduidade, né? Muito bom. Arminda, muito obrigada por essa Imagina, conversa. Eu que agradeço. Ficou pequeno o tempo para tanto assunto que nós temos, né? Por tanta paixão pelo tema. Trocar com gente inteligente é sempre mais prazeroso. Eu que agradeço e eu e o Grupo Tribuna estamos sempre à disposição. São sempre bem-vindos. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui com esse papo, como é que eu posso dizer, inspirador, e que a gente consiga transmitir essa inspiração a todos vocês. Muito obrigada.